Altezas Imperiais e Reais, senhoras e senhores, caros amigos. Eu guardo na memória com grande carinho os muitos encontros monárquicos dos quais participei desde a infância. Eu sempre vi esses eventos como uma ocasião especial de encontro, de estabelecer um contato mais próximo, trocar ideias e experiências com os nossos apoiadores e amigos mais veteranos e mais recentes de todo o Brasil. E mais uma vez, por conta de obrigações profissionais e pessoais, enfim, infelizmente eu não posso estar aí presencialmente. Mas apesar disso, e apesar da distância geográfica, eu não quero perder a oportunidade de lhes dirigir algumas palavras e assim conseguir me fazer presente e próximo de algum modo. Esse encontro monárquico comemora o bicentenário da Constituição que o imperador Dom Pedro I deu ao Brasil em 25 de março de 1824. Essa foi a nossa primeira carta constitucional, redigida por um conselho de notáveis, teve seu texto apreciado e aprovado por câmaras municipais de todo o país. Pedindo no preâmbulo a proteção da Santíssima Trindade e afirmando no artigo 1º que o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros, formando uma nação livre e independente, essa Constituição deu ao Estado uma organização sólida e eficaz, e aos brasileiros liberdades civis e direitos fundamentais, alinhando a tradição de séculos ao que então havia de mais avançado em teoria política, na forma de uma monarquia constitucional parlamentar. Isso foi possível, em grande medida, graças ao poder moderador, uma inovação bem brasileira, atribuído privativamente ao imperador para garantir o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes do Estado. Sob o olhar vigilante do soberano, na monarquia, o Brasil teve um executivo e um legislativo que cumpriam seus deveres sem desvios de função, pensando no bem maior da sociedade, e um judiciário independente e atuante, mas com poderes bem delimitados. Após 65 anos de ordem constitucional, sob aquela que é até hoje a Constituição mais longeva de nossa história, vimos tudo isso ser descartado em prol de novidades filosóficas e sonhos de ideólogos positivistas, quando do golpe de Estado de 15 de novembro de 1889. Trocou-se o certo pelo duvidoso, a experiência pela aventura, resultando na desordem e nos infindáveis fechamentos, aberturas e recomeços que vivemos desde então. Esse estado de coisas não parece melhorar com o tempo. Pelo contrário, agrava-se mais e mais a cada ano, com um executivo corrompido, um legislativo fisiológico e um judiciário militante. Provas disso encontramos todos os dias nos noticiários, e não falo aqui, claro, da dita imprensa, que não é imprensa, mas sim porta-voz de poderes corruptos e instituições lamentavelmente decadentes. A Constituição de 1824 determina, no artigo 103, que o imperador jure manter a integridade e indivisibilidade do Império, observar e fazer observar a Constituição e as leis e prover o bem geral do Brasil. O artigo 106 exige do príncipe imperial um juramento parecido, acrescentando a promessa de ser fiel ao imperador. Esses dois juramentos resumem, a meu ver, a missão da família imperial, especialmente daqueles entre nós que somos chamados a chefiar e continuar a dinastia. O primeiro é preservar e defender as tradições sobre as quais o Brasil foi construído e que antecedem a formação do próprio Estado. Segundo, preservar e defender também a imensidão de nosso território, rico em cultura e recursos naturais, e as legítimas autonomias e diversidades que nele devem existir. Terceiro, respeitar as leis e a separação entre os poderes, garantindo o bom funcionamento das instituições e as liberdades e direitos dos cidadãos. E quarto, ser sempre leal àquilo que, em última análise, a coroa representa, isto é, a unidade e permanência do Brasil. Enfim, acredito que o que nós monarquistas desejamos para o país
foi descrito com exatidão pelo então príncipe imperial do Brasil, Dom Luís de Orleans Bragança, o chamado de Príncipe Perfeito, no manifesto que dirigiu aos brasileiros em 1913. E são com as palavras desse príncipe, do qual tenho a honra e responsabilidade de ser bisneto, que eu encerro essa mensagem. Para que o governo seja o que deve ser, é preciso que os seus órgãos tenham cada qual seu papel bem definido. Limite-se o executivo às suas atribuições naturais, à diplomacia, à defesa interna e externa do país, a assuntos de interesse geral da União. Os corpos legislativos contentem-se com ser, como o seu nome indica, as assembleias majestosas em que se elaboram leis de maior proveito para a nação. O poder judiciário, respeitada a sua justa independência, não tenha senão uma preocupação: distribuir completa e igual justiça a todos. Enfim, a mais ampla liberdade eleitoral, o respeito dos direitos das minorias, a formação de partidos sólidos, com programas políticos bem definidos, superiores às mesquinhas questões de interesse individual, devem ser artigos irredutíveis do nosso programa. Resumindo nestas palavras: pouca política, boa administração. Desse modo, tornaremos a fazer do Brasil o que já foi, um Brasil onde se consorciem a ordem com a liberdade, o capital com o trabalho, o progresso com a probidade, o respeito ao governo com a inviolabilidade de todos os direitos garantidos pela Constituição. Deus nos preste seu auxílio.